Irmãos, eu estava procurando ilustração, até comentei aqui com o pastor, que para poder me ajudar aqui na hora de compartilhar com os irmãos o conteúdo dessa aula. E hoje a gente vai ver aqui o fel e o mel, né? O fel de esconder, né? E de estar escondido o ensinamento da Escritura, e o mel de voltar à Escritura, de resgatar aquilo que está escrito e tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado por meio do ensino da Escritura, que em toda a sua totalidade se direciona à pessoa de Cristo Jesus, num plano de redenção que nós acompanhamos desde o início. Então o fel, de modo direto, proporcionou naquele momento cristãos imaturos, uma sociedade que tinha medos constantes, seja por meio da doença que era tão forte naquele período, né, a peste negra, por governantes que assolavam as pessoas. Então os cristãos viviam de modo inquieto e os ímpios é que não tinham esperança mesmo, né? E a igreja totalmente perdida dentro da sua doutrina, totalmente perdida dentro dos seus ensinamentos. E a gente vai focar num ponto específico aqui e a gente vai tentar ver um pouco do que Lutero contribuiu e do que isso pode trazer como aplicação prática para a nossa vida nos dias de hoje. Então, a efeito de introdução, nós vimos aí que em 31 de outubro de 1517 teve um movimento que foi um marco para esse momento de reforma, que foi quando Lutero pregou essas 95 teses para estimular o debate a respeito das indulgências. Mas Lutero fez isso sendo influenciado e, na verdade, com um pensamento totalmente contribuído assim, pelas doutrinas que foram desenvolvidas e solidificadas no passado. O pastor trouxe aqui esses períodos e as doutrinas que foram desenvolvidas no decorrer da história. Nós vimos ali que entre o século III e o século IV, as doutrinas de Deus, da Trindade e a própria Cristologia, que é importante para a gente no tema da aula de hoje. No século V, o homem e o pecado. E do século V ao século VII, a pessoa de Cristo. Então, esses três assuntos foram muito importantes para que Lutero, voltando para o que já estava estabelecido nos concílios e etc., desse instrumento, né, desse informação para que ele pudesse combater não somente a prática, mas principalmente a doutrina que estava sendo ensinada naquele período no contexto da reforma. Associado a esse movimento de solidificação de algumas doutrinas, a filosofia do mundo ela passou por um percurso de questionar a verdade, né? A verdade, por um tempo, ela foi encontrada, né? Ela era buscada na natureza. Os homens olhavam para a natureza e procuravam nela explicações para a realidade. Depois disso, eles foram para a revelação, para aquilo que estava revelado, né, de modo natural e etc. Posteriormente, na história, no decorrer da história, eles olharam para o homem e buscaram em si mesmo a resposta para as questões da vida. E, por último, isso influencia inclusive o nosso contexto, nós temos aí a fala de que não existe verdade, né? Não existe verdade absoluta. Isso produziu também vários prejuízos para aquele momento em que os homens viviam, embora toda essa solidificação, né, da teologia, eles começaram a questionar aquilo que já estava estabelecido. Então, do século V ao século XV, nós encontramos aí a Idade Medieval, chamada Idade das Trevas, que trouxe novamente, né, o contexto aí de um debate acerca principalmente do homem e do pecado, questionando aquilo que já estava estabelecido, aquilo que já tinham sido ensinado, trazendo uma compreensão do homem que de fato ele não tem, né? E o ponto central disso é que os homens, na busca da realidade, na busca de encontrar um meio de comunicar-se com Deus, eles desenvolveram, né, por meio da fé e da razão, por meio de olhar aquilo que estava no seu contexto, o que era o ensinamento daquela época, para tentar amalgamar isso à teologia e assim encontrar um percurso que os levassem até o Senhor. Então a Igreja Católica, perdida em sua teologia, influenciada pela filosofia da época, que buscava questionar novamente aquilo que estava estabelecido para encontrar alguma outra informação, ela detinha o poder sobre a humanidade por meio de doutrinas falsas, por meio de ensinamentos errados. E uma das principais, né, marcas, e isso é de fato o pior fel que existe, é a Escritura estar encoberta. Porque a pergunta mais importante que eles buscavam a resposta, e a gente já vê isso em Gênesis capítulo 3, né, com a queda, é como os seres humanos, depois da queda, eles podem conhecer a Deus. Então, o contexto principal
da nossa aula que a gente pode puxar aqui do que já foi dito até aqui é isso. A Escritura estava encoberta, nós vimos isso na aula do presbítero George, e o momento em que Lutero encontra novamente o ensino da Escritura, isso traz luz para o seu entendimento, e ele passa a questionar a doutrina que estava errada, assim como a prática que estava errada. E esse é um ponto muito importante, né? Quando a doutrina está errada, invariavelmente a prática vai estar errada, né? E aí é justamente isso que a gente precisa trazer para esse momento. Nós precisamos, irmãos, até o próprio movimento do pastor de indicar a leitura, reforçar a importância da gente conhecer aquilo que está escrito, é porque vai solidificar a nossa vida prática, vai fortalecer aquilo que nós precisamos viver. Então, a reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. O desenvolvimento desse lema, do Solus Christus, ele tem uma forte ligação com um segundo debate que Lutero esteve envolvido. E, de modo específico, ele foi 6 meses depois do momento em que ele fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. E ele foi conhecido aí como o debate de Heidelberg, em 25 de outubro de 1518. E o debate que Lutero estava envolvido nesse momento era a respeito da teologia da glória, que ele colocou esse nome, e ele expôs a teologia da cruz. Nós vamos ver, né, como ponto central aqui da nossa aula, o que é que cada uma dessas duas perspectivas podem contribuir. Na verdade, a teologia da cruz como sendo a defesa de Lutero e dos reformadores em combate àquilo que estava sendo defendido e feito pela Igreja Católica, que foi chamado como a teologia da glória. A base desse movimento aí da teologia da glória, Lutero utilizou uma ilustração da Torre de Babel. A Torre de Babel simboliza, né, ela traz, na verdade, as informações da intenção dos homens em construir um percurso, em construir um meio de chegar até Deus. Então Lutero olhou para o que a Igreja Católica estava fazendo, para as suas crenças, para a sua prática, e lembrou dessa história que está registrada em Gênesis. Ou seja, ele olhou para a Escritura e viu o que estava sendo abandonado. Esse ensino já poderia livrar, né, daquele momento várias práticas da igreja que eram totalmente absurdas. E nós vimos no debate anterior, que foi sobre as indulgências, mas agora que se fortalece pelo interesse da igreja em ter riqueza, em ter poder e etc. Né? Então ela constrói vários recursos para poder desenvolver um caminho de chegar até Deus, seja por meio do purgatório, que é uma forma de você estar por um momento ali, você recebe a oferta de um parente seu, uma oração de um parente seu para poder chegar. Então tudo isso simbolizava uma forma de, por meio das características do homem, das intenções do homem, de chegar até Deus. Então, em linhas gerais, o homem constrói a escada, sobe essa escada e se dirige e alcança, né, de acordo com essa perspectiva da teologia da glória, tem esse encontro com Deus. E a teologia da cruz, sendo essa a escada da cruz, tem uma outra ilustração que Lutero utilizou, que é o momento em que Deus constrói a escada, desce e se dirige a Jacó. Essa referência bíblica em Gênesis 28 é o momento em que Jacó está de viagem, né, dos seus deslocamentos, e Deus aparece para ele, né, e ele constrói um altar, inclusive, né, na terra de Canaã e etc. Então é o momento em que Deus toma a iniciativa. Esse é o ponto principal do argumento de Lutero, é Deus tomando a iniciativa, se encontrando com o homem e definindo os termos do relacionamento que Deus tem com o homem, né? E que Deus iria construir também em Cristo Jesus com a humanidade. E aí nós temos aqui uma citação de Franklin Ferreira que nos ajuda a entender um pouco mais esse contexto. Para Lutero, a igreja medieval estava tentando construir uma escada para a sua glória, por meio de suas forças e potencialidades, quando na verdade a Escritura, de forma sistemática, ensina que a escada correta é a da cruz, que Deus mesmo constrói e por meio da qual vem a nós. Na introdução eu falei que as perspectivas humanistas, elas estavam influenciando muito a teologia da igreja e a prática da igreja. E é justamente esse o ponto, né? Por meio das forças e potencialidades que estava sendo dito que o homem tinha, né? Formas de conhecer a verdade, formas de encontrar em si mesmo a realização, a satisfação, e isso direcionado àquele senso, àquela velha pergunta, né?
Como é que o homem, depois da queda, pode novamente se relacionar com Deus? Então eles estavam buscando a resposta para isso por meio das forças e potencialidades que eles estavam questionando novamente e colocando como sendo uma característica do homem. O teólogo da glória aprende da filosofia, né, simbolizada aí por Aristóteles, que o objetivo da vontade é o bem e que o bem é digno de amor, o mal, contudo, é digno de ódio, razão pela qual Deus é o sumo bem e sumamente digno de amor. A teologia que eles extraem do pensamento de Aristóteles, ela é uma teologia que diferencia o bem do mal como sendo a carne o que é mal e o espírito o que é bom. Né? Então é daqui que eles continuam, né, pensando que da carne você tem que fazer as suas penitências, tem que fazer os seus autoflagelos, os seus sacrifícios, com a intenção de fortalecer o espírito, né? Para que o espírito possa ter contato com Deus. É uma outra maneira, né, de a gente perceber de que forma a filosofia da época contribuiu para a prática da igreja. E olha que absurdo, a escritura estava encoberta, mas a filosofia daquela época estava sendo o ponto principal de ensino para a prática daqueles que estavam, né, sendo líderes religiosos ou aqueles que frequentavam a igreja naquela época. O debate de Heidelberg também contribuiu para que o Lutero visse que a teologia natural, a tentativa do homem olhar para a natureza, olhar para as coisas que foram criadas, e juntamente com essa antropologia heterodoxa, né, que valoriza o homem como sendo não tão pecador assim, não tão destruído ou manchado pelo pecado, e trazendo para isso as especulações, fruto das filosofias, os méritos oriundos das boas obras e o misticismo. Afinal, alguns, né, que ensinavam na igreja, ensinavam uns aos outros, tinham as suas percepções oriundas de jejuns longos, de orações longas, mas por meio de um ensinamento que não estava na Escritura. Então, a especulação, as boas obras e o misticismo, nós veremos de modo mais detido no decorrer dessa aula, como sendo 3 escadas ou 3 meios que a igreja definiu como sendo formas do homem chegar até Deus. O homem, então, sem a cruz e por causa do seu pecado, não consegue ver a Deus de forma imediata, mas precisa da cruz. A loucura arrogante da teologia da glória é tentar chegar a Deus por meio de obras e de diferentes escadas e torres que o ser humano constrói. Essas 3 escadas, especulação, boas obras e o misticismo, começam com o ser humano e permanecem nele, à medida que ele se vê possuidor de algum tipo de potência ou capacidade para chegar a Deus por suas próprias forças, méritos e inteligência, ou pelos vislumbres que ele tem da intervenção divina, como milagres, curas e etc. A cruz não abre possibilidade de sermos salvos. Ela alcança de forma clara e decidida o que estava proposto: justificação, propiciação, remissão e reconciliação para quem Cristo morreu. Nós temos aqui o ensino da Escritura, que foi abandonada, que estava encoberta, e as várias intenções do homem de procurar um relacionamento com Deus a parte daquilo que está estabelecido. E é aqui que entra, de fato, o solos Christus, né? Cristo é o único meio. Cristo rompe com a especulação, com as boas obras e com o misticismo como formas de chegar até Deus. E aí nós vemos aqui o que significa, então, o solos Christus nesse contexto. Eu queria que 3 pessoas pudessem abrir a Bíblia, a primeira em 1 Timóteo 2, 5, 6, a segunda em Atos 4, 12 e a terceira em Colossenses 1, 20. Nós vamos ver pela Escritura, e esse é o ponto central, né? A Escritura que estava encoberta, ela tinha resolução para aquela prática e doutrina errada. Então nós vamos olhar esses 3 textos aí que trazem a significação do que é o solos Christus. Quem achar aí 1 Timóteo 2, 5, 6, pode fazer a leitura. Então, somente Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. A resposta deles, só com esse versículo já estava resolvida, né? Como os homens, depois da queda, podem se relacionar novamente com Deus? Somente por meio de Cristo. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum homem, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado nos homens, pelo qual possa ser salvo.
Então, somente por meio do nome de Cristo há a redenção. Colossenses 1:20. Porque, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Somente por meio de Cristo há a reconciliação. As especulações sobre Deus, baseadas em dias de sol ou sistemas solares, não mudam os nossos corações. Ideias arrogantes, por mais belas ou impressionantes que sejam, não podem salvar as nossas almas. E aí nós temos o nosso contexto hoje, né? Quantas filosofias surgem para trazer a resposta para essa velha pergunta? Quantos ensinamentos e quantas práticas religiosas que não mais relacionadas à penitência, não mais à confissão, de você falar ali no ouvido do padre aquilo que você fez e sair de lá com uma recomendação religiosa. Quanto disso nós percebemos hoje e que pode ser respondido, que pode ser resolvido por essas 3 passagens, pelo todo da Escritura, por voltar novamente à leitura da Escritura. E essa é de fato a importância, esse é o mel. Esse é o mel, é voltar para a Escritura e encontrar nela aquilo que de fato traz a paz, que traz a resposta, né? Em outras palavras, pagamos nossas contas com Deus por meio da fé no que Cristo fez e não com base naquilo que fazemos. Lutero desejava ter certeza de sua salvação, porém nenhuma quantidade de exercício religioso ou disciplina parecia ser suficiente para acalmar a sua consciência atribulada. E aqui, durante esse momento de estudo para a gente montar a aula, é uma ocasião interessante na vida de Lutero, é que depois da sua formatura, ele, naquele momento de festa lá da formatura, ele decide que vai para o monastério, que vai viver de forma reclusa, né, para buscar o conhecimento de Deus, tendo em vista um livramento que ele teve. E onde é que esse contato com a Escritura pôde, por meio da providência de Deus, trazer essa informação para que nós não fôssemos mais presos às filosofias desse mundo, né? A importância que essa experiência de Lutero com a Escritura, não mais com o exercício religioso que ele estava envolvido, né? Não mais com as disciplinas, e olha que ele era rigoroso com isso, né? Porque o seu desejo de encontrar a satisfação, a paz da salvação era intensa, mas nessas suas pesquisas ele encontrou a certeza da sua salvação na Escritura, no Cristo crucificado, e é isso que ele viu na prática, que ele estava ali envolvido de forma tão próxima, né? Na prática da Igreja Católica, na prática daquilo que estava sendo dito que era a forma de você chegar até Deus. A certeza de salvação de Lutero veio não pelo exercício religioso e não por aquilo que ele fazia, até mesmo como recomendação, mas por aquilo que a Escritura estava afirmando. Então, o que o Solus Christus combate? Entretanto, de acordo com a teologia da Reforma de Lutero, mesmo as melhores obras humanas são como trapos imundos diante de Deus. Somente a justiça de Cristo é válida para produzir salvação. Então, o que o Solus Christus combate, irmãos, é essa teologia que diz que as obras podem produzir algum mérito no homem. Compreender o poder e a importância da cruz em relação a todas as áreas da vida é a chave para que haja saúde e plenitude na Igreja de Cristo durante um longo tempo. Nós vimos aqui 3 tipos diferentes de escada que foi construído para que o homem chegasse até Deus por meio da teologia da Igreja Católica. Especulação, boas obras e o misticismo. A especulação como fruto da filosofia da época, como fruto de engenhosidade da mente, fruto de formas de um homem chegar até Deus. As boas obras como o serviço sacrificial, seja para os órfãos, as viúvas, para os pobres, os carentes, ou mesmo as atitudes de penitência. E o misticismo, que por vezes influenciou a mente de várias pessoas com relação à visão, cura, milagres, a busca que eles tinham para que por meio dessas 3 perspectivas eles pudessem encontrar e, na verdade, responder aos anseios da sua alma, né? Então, o que o Solus Christus combate é justamente isso. Dentro desse exemplo do que nós vimos no contexto da Reforma Protestante, o Solus Christus combate essa insegurança com relação à sua vida, com relação à nossa vida. A nossa segurança não está naquilo que eu faço, naquilo que eu construo por meio das minhas próprias forças. Na verdade, o homem é caído, né? E manchado pelo pecado, nesse relacionamento com Deus, ele está totalmente destituído. A Bíblia é muito direta com relação a isso. Mas também rompe de nós
o desprezo aos ensinamentos que a nossa própria experiência produz no contato com a Escritura. Então, durante a vida dos monges, durante a vida dos líderes religiosos, olhando para as doenças, olhando para o poder do império, olhando para a realidade daquele momento, eles procuraram saídas que estavam relacionadas somente com a força do seu próprio braço. E nós, com as mesmas dificuldades que nós temos, dos sofrimentos que está tão próximo de nós, não precisamos recorrer a esses caminhos. Nós precisamos voltar à Escritura. É dela que a gente consegue entender o que o Senhor tem definido como sendo o caminho de encontrar novamente aí. E outra coisa que a gente pode colocar aqui como um combate do Solus Christo é a mentalidade consumista, tendo em vista que o ponto principal dessas 3 escadas para a glória era o poder. A igreja, nesse contexto da Reforma Protestante, tinha, lógico, a busca pelas riquezas, mas também a busca do poder. Ela queria dominar não somente o contexto social e político, mas dominar as pessoas, e fazia isso escondendo as Escrituras. Então, a mentalidade consumista nos nossos dias, ela pode nos tirar da responsabilidade de olhar para a Escritura novamente e extrair dela o sentido daquilo que nós estamos passando. Então, quando nós estamos no sofrimento, e a gente vê isso de forma muito clara na sociedade como um todo, o sofrimento é algo que não comunica nada para o nosso aprendizado. Na verdade, em alguns contextos religiosos, o sofrimento é até uma marca de que você não é crente. É uma marca de que você não é salvo, né? Então, a mentalidade consumista nos livra, na verdade, nos conduz para um caminho em que, por meio da satisfação pessoal, por meio de uma vida que está completamente regalada em seus prazeres, nos impede de ver Deus, inclusive, no sofrimento. O perigo de não adotar o Solus Christus. Vimos aí essas 3 escadas e o que elas conduzem, né? A que elas conduzem? A escada da especulação conduz ao esoterismo, a um conhecimento especial. A Escritura, né, o texto que a gente viu de Colossenses, em que Paulo vai atacar o gnosticismo, trata justamente disso. É um conhecimento específico que somente alguns têm e que isso acaba sendo a corrida desenfreada de muitos em busca de uma informação que não está somente na Escritura, mas é algo que Deus me revelou, e é algo que está ali dentro de uma realidade específica, né? Somente eu tenho e você não tem, e isso causa, nós vamos ver um pouco mais aqui, o ambiente para a divisão. O Solus Christus, né? Ele livra aí do perigo das boas obras, que conduz ao moralismo, ao legalismo, e o contexto de muitas igrejas hoje é influenciar as pessoas por meio de um rigor ascético. Isso também era verdade, tendo em vista o não toque naquilo, não toque nisso, isso é santo, isso não é santo, isso é profano. A Igreja Católica explorou muito isso, seja por meio das vestimentas, por meio das festas religiosas, por meio das práticas que eles definiam como sendo as práticas santificadas. E o misticismo, as orações de poder, os montes, as revelações, esse conhecimento que é produzido, que é produto de uma mente que mais filosofa do que vê o que está escrito na Escritura. E de modo específico também nós temos o liberalismo, ao desconsiderar a centralidade e a importância da Escritura, relativiza ou subtrai os efeitos da cruz, ela sucumbe diante da filosofia desse mundo, em pensar que a verdade não é objetiva, ela é relativa. A busca por experiências espirituais produz arrogância e, por fim, divisão. Outro perigo aí é o orgulho espiritual, a falsa adoração, né, pelo rigor ascético, pela hipocrisia, a corrida pela superioridade moral e espiritual e também a divisão. Autoconfiança, a autossuficiência, desespero, né, pelas manifestações extraordinárias, também produz divisão. Ponto importante aqui, irmãos, é que dessas três listas que eu coloquei aqui dos prejuízos, um item se repete em todas elas. E o item aí é a divisão. O perigo de não adotar o Solus Christus é que ele divide a unidade do corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Esse é um ensino da Escritura. Então, quando existem outros meios, outras formas da tentativa do homem chegar até Deus, o produto disso é a divisão. E aí nós temos algumas aplicações práticas do Solus Christus.
A autodoação sacrificial de Cristo, de Deus em Cristo, em favor da humanidade, determina um padrão para o andar prático da vida. Assim como Cristo deu o máximo de si mesmo para servir aos outros, assim os crentes devem dar o máximo de si mesmos para servir ao seu próximo. Então, o Solus Christus, por meio da Escritura, ensina para nós um padrão para o andar prático da vida. No que diz respeito à adoração, que é feita somente por meio de Cristo, somente Cristo é o mediador, nos traz segurança, somente na suficiência de Cristo, somente o seu sacrifício justifica. Na esperança, principalmente diante dos sofrimentos, e sempre eu lembro desse contexto que é apavorante no que diz respeito às doenças que matavam, o império que priorizava o domínio das pessoas e a igreja que não dava o recurso específico para que as pessoas tivessem o conhecimento da Escritura, mas Solus Christus traz a esperança de que somente na morte e na ressurreição de Cristo, somente a sua obra redime, e a confiança somente em Cristo, pois somente Cristo garante a vida eterna. É somente por meio da teologia da cruz que somos estabelecidos como novo homem em Cristo, reunidos na igreja para magnificar o Cristo crucificado, sendo apresentados a Ele por meio da pregação e dos sacramentos confortados por meio do sacrifício. Conhecer a Deus pela cruz é conhecer a hediondez do nosso pecado, afinal foi isso que foi necessário para que nós tivéssemos a vida eterna. Confiar no amor de Deus só é possível quando perdemos toda a confiança em nosso próprio amor, nas nossas capacidades, de acordo com o que a filosofia desse mundo diz que nós temos, e isso rompe com a unidade da igreja. Irmãos, isso deve alargar a nossa paciência com os irmãos, o nosso amor, até porque isso está incluído aqui dentro do padrão para o andar prático, da vida prática. Afinal, Cristo nos garantiu a vida eterna por meio do sacrifício, do seu sofrimento na cruz. Isso deve nos estimular ao amor, ao cuidado, ao pastoreio, que é a forma de que a Escritura, por meio do nosso andar, da nossa caminhada, por meio disso que a Escritura vai solidificando a nossa fé e nós nos livramos de uma caminhada que nos direciona para outras formas de chegar até Deus. De forma específica, nós vimos aqui que a teologia da Igreja Católica, a teologia que Lutero combateu, tentava produzir formas diferentes de chegar até Deus, mas nós precisamos descansar na realidade de que Deus revelou toda a realidade em Cristo e que essa morte nos conduz à vida, que a sepultura que nós vimos o nosso Salvador, que nós vimos o Salvador depois da sua morte, mas ressurreto, que esse movimento nos traz esperança, que de fato Cristo nos salvou para que nós tivéssemos uma nova caminhada, uma nova natureza e assim relacionamento com Deus. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem compartilhar para que a gente conclua aqui a nossa aula. Então, na próxima EBD, os 5 solas da Reforma, o tema será Sola Gratia. Então, vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos por Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos ensina a respeito da Tua doutrina, da forma como o Senhor definiu, da forma como o Senhor conduz a história, conduz, Senhor Deus, os homens à pessoa de Cristo. Nós te agradecemos por essa igreja local, te agradecemos pelos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós no dia do Senhor. Te pedimos que nosso coração, Senhor, seja terra fértil para receber a Tua palavra, receber o ensino e assim produzir frutos que glorificam o Teu nome, enquanto nós esperamos, ó Deus, a Tua volta. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.